Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Senta que lá vem história. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o ciclo do ouro e as transformações que ocorreram nesse período. Então, o que seria o ciclo do ouro? O ciclo do ouro foi basicamente um movimento muito importante para o Brasil colonial que aconteceu durante o século XVIII. O contexto histórico para Portugal não estava muito bom. Eles estavam sofrendo uma crise nos açucareiros do Nordeste. E eles já sabiam que os inimigos deles, os espanhóis, tinham encontrado prata e ouro aqui na América do Sul. Então, quando os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais, eles viram isso como uma oportunidade ótima. E, obviamente, eles começaram a extrair esse ouro. Como foram os bandeirantes que descobriram, primeiramente, esse ouro, a gente vai falar sobre eles. Só que quem vai falar sobre isso é a minha amiga Camila. A descoberta do ouro, ela se deve aos bandeirantes. Os bandeirantes eram aqueles que adentravam o país em busca de mão de obra, que no caso eram os índios, e metais preciosos. O primeiro bandeirante a descobrir as minas foi o Borba Gato. Ele recebeu várias sesmarias como prêmio por ter descobrido as minas. Sendo assim, os bandeirantes foram uma figura fundamental para que esse ciclo do ouro pudesse acontecer. Como essa descoberta gerou mudanças tão importantes, vou chamar a Maria para começar explicando alguma delas. Com todo esse processo, começaram a ser descobertas as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais, e o centro econômico passou para o Sudeste. Com isso, a coroa portuguesa criou taxas e impostos para serem cobrados a partir da exploração das minas de ouro. Com isso, a capital foi transferida de Salvador para o Sudeste, onde era Rio de Janeiro, para facilitar o comércio do ouro. Então, gente, falando um pouco sobre o aumento populacional, ele se deu ao fato de que os portugueses e os brasileiros se deslocavam para as regiões auríferas em busca de poder e de enriquecimento. Para a coroa portuguesa era muito mais fácil estar nessas regiões que possuíam ouro por causa do comércio e também pelo fato que eles extraíam o ouro e produziam diversas coisas com o ouro. Devido a essa grande sede pelo poder, muitas pessoas vieram para as regiões como Ouro Preto e Minas Gerais, e o governo, a coroa de Portugal, precisou criar uma série de protocolos e leis que controlassem tal imigração. Tanto que no ano de 1690 eram esperados 300 mil habitantes para tal região, e essa região conseguiu atingir cerca de 3 milhões de pessoas, o que foi uma grande mudança no cotidiano, porque eles tiveram que se adaptar a essa mudança tão brusca e se relacionar de uma maneira completamente diferente de como eles vinham se relacionando. Um outro fator também que contribuiu para isso foram os escravos que vieram para contribuir nas minas de ouro, mas quem vai explicar isso é minha amiga Yasmin Brau. Durante o ciclo do ouro, a mão de obra era basicamente indígena e africana. Dentre os africanos estava Chico Rei. Chico Rei era o mais importante de todos. Ele, na África, era o rei do Congo. E no Congo havia muita mineração. Assim, eles já tinham aprendido todas as táticas de mineração possíveis. Ao chegar no Brasil, Chico Rei começou trabalhando como minerador. Mas como ele era muito esperto, parte do ouro que ele conseguia, ele guardava para si. Assim, ele conseguiu pagar a liberdade dele. Pagando a liberdade dele, ele comprou também uma mina que já era abandonada. E nessa mina, como ele já tinha muitas táticas de mineração, ele conseguiu achar muito ouro ainda, que não era descoberto. Com esse ouro, ele conseguiu pagar a liberdade de todos os outros homens de sua tribo, que já haviam sido conhecidos dele lá da África, e assim ele conseguiu construir uma tribo dele no Brasil e assim mais tarde o seu reino. Dentro desse aumento populacional, vale lembrar que Vila Rica não estava preparada para receber tantas pessoas, então começou a faltar alimento e mantimentos. Nesse contexto,
entraram os tropeiros, que eram aqueles que vinham buscar as tropas no sul e os alimentos para poder vender em Minas Gerais. Isso mudou o cotidiano da população, porque o alimento que antes era barato passou a ser caro e disputado também. O ouro, na época, então, era usado como uma moeda de troca para tudo, e foi por isso que ele transformou muito o cotidiano das pessoas, porque não foi apenas a extração do ouro, mas como a cidade cresceu e o comércio se modificou com a vinda dele. Esse tipo de mudança afetou a todos, pois a nova classe, que também estava se formando devido às minas, que eram os ferreiros e os comerciantes, compravam os produtos por um preço já alto e vendiam por um preço mais alto ainda. Nesse contexto, começaram a surgir também vários conflitos, mas isso eu vou deixar para a Maria explicar. A Guerra dos Emboabas foi um conflito armado ocorrido na região de Minas Gerais. Ela basicamente era composta pelos paulistas e pelos portugueses. Os paulistas eram comandados pelo bandeirante Borba Gato e os portugueses eram comandados pelo português Manuel Nunes Viana. O principal objetivo da guerra era definir quem iria explorar as minas de ouro. Entre outros conflitos que marcaram a época, ficou também presente a Inconfidência Mineira, mas isso eu vou deixar para minha amiga Laura explicar. Então, basicamente, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento que foi liderado pelo Tiradentes. Ele criou um grupo e as pessoas desse grupo se intitulavam de Inconfidentes. Eles basicamente se revoltaram contra a taxa de 1/5 que era cobrada em cima de todo o ouro que era extraído em Minas Gerais. Ou seja, 1/5 de todo o ouro que era encontrado em Minas Gerais era simplesmente mandado para Portugal. Ou seja, 20% de todo o nosso ouro era enviado para Portugal. Vale a pena citar ainda que esse movimento era um movimento separatista, ou seja, ele colocou na mente das pessoas essa ideia de que o Brasil queria ser um país independente, a gente queria deixar de ser uma colônia e dar tudo que a gente tinha para Portugal. Não só no caráter social e político, que o ciclo do ouro teve grande influência, mas também como na arte e na arquitetura, principalmente do estado de Minas Gerais. Mas isso que vai falar é minha Yasmin. Minas. O Barroco começou na Itália, no século XVI para virar do século XVII, em vista das guerras civis que estavam ocorrendo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Ela veio para o Brasil com os jesuítas como uma forma de catequizar os indígenas. E ela teve forte influência na cidade de Minas Gerais, Ouro Preto e Mariana. E quando ela veio para Minas Gerais, ela começou a ser chamada de Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro era basicamente uma movimentação comercial juntamente com o catolicismo, o que gerou as Irmandades Leigas. O que eram essas Irmandades? Eram pessoas, geralmente escravos ou comerciantes, que elas tinham uma devoção religiosa muito grande, mas também uma assistência mútua. Então elas criavam seus próprios grupos e a partir daí elas faziam as arquiteturas e pinturas e tudo mais. A gente tem como um exemplo muito forte do Barroco na arquitetura a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto, também a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Essa é uma das mais significativas porque ela teve a participação de Aleijadinho. O teto dela é todo pintado baseado na arte sacra e ela tem também algumas partes em ouro e prata, o que mostra a riqueza da época. O Barroco transformou a cultura daquela época porque ele trouxe grande influência das outras regiões que não eram de Minas Gerais também, como Rio de Janeiro, Salvador e também forte influência de Portugal, além da influência da Itália. Então, o Barroco ele foi uma manifestação que ocorreu na arquitetura, na arte e na literatura. Espera, não acabou não. Relativo aos assuntos que a gente abordou nesse vídeo, a gente vai colocar uma imagem a exemplo de cada um deles. Então,
Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre as transformações cotidianas do couro. A gente espera ter ajudado vocês no trabalho, na sua prova. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Deixa o gostei aqui embaixo, comenta com a gente o que vocês acharam, compartilha com os amigos. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal! Oi, meninas! Já errei. Só agora tem que escrever um parágrafo ali, que eu não consigo ler. Olá! Agora, minha amiga Camila vai explicar o comércio dentro das... Cara, eu não consigo... Eu já esqueci o que pra falar. Vai, agora vai. Tailine, grave. Entrou. Viana. Ai, agora? Espera, não acabou não. É impossível! Se tu tivesse que ganhar a tua vida como atriz, tu ia passar fome, eu não tô brincando. Como essa descoberta gerou mudanças tão importantes, a Maria vai começando a explicar.